A rua estava molhada, refletindo as luzes da cidade como um espelho quebrado. Carros passavam rapidamente, ignorando o pequeno momento que estava prestes a mudar várias vidas para sempre. No meio da estrada, um bebê de roupas vermelhas tentava se equilibrar em seus próprios pés. Pequenos, inseguros, tremendo, mas de pé. Isso não pode ser. A voz do homem saiu falhando, carregada de choque. Ele estava a alguns metros atrás, ajoelhado no asfalto frio, ao lado de uma cadeira de rodas vazia. Seus olhos estavam arregalados, suas mãos pressionando a cabeça, como se sua mente não conseguisse aceitar o que estava vendo. Ele está andando. O homem chamado Eduardo sentia o coração bater descontrolado. Seu filho, seu pequeno Miguel, estava de pé. O mesmo Miguel que, por 2 anos, os médicos disseram que nunca conseguiria andar. Nunca haviam dito. O sistema motor não responde. É impossível. Impossível? Essa palavra havia se tornado uma sentença, dentro da casa deles. Mas agora, ali no meio da rua, aquela palavra parecia ter sido quebrada em 1000 pedaços. À frente de Miguel, ajoelhada com um sorriso gentil e olhos cheios de esperança, estava Sofia, a empregada. Com suas mãos firmes e suaves, ela segurava as pequenas mãos do menino. Isso, meu amor. Devagar, ela dizia com uma voz calma e encorajadora. Você consegue? Eu sei que consegue. Miguel deu mais um passo instável. Quase caiu, mas Sofia o segurou muito bem. Ela sorriu com os olhos brilhando. Você está fazendo isso. Eduardo não conseguia se mexer. Seu corpo estava ali, mas sua mente estava presa em lembranças, flashes de hospitais, consultas, especialistas, balançando a cabeça. Não há muito o que fazer. Ele vai precisar de cuidados para sempre. Aceite aceitar como um pai. Aceita que seu filho nunca vai correr, nunca vai brincar, nunca vai viver como as outras crianças. Eduardo nunca aceitou. Mas ele também nunca acreditou que algo pudesse mudar. Até agora, como ele sussurrou, quase sem voz. Como isso está acontecendo? Sofia ouviu, mas não respondeu de imediato. Ela estava focada em Miguel. Mais um passo, campeão. Só mais um. Miguel riu. Um riso puro. Leve como se aquilo fosse apenas uma brincadeira. Ele levantou o pé e deu outro passo. Eduardo sentiu as lágrimas escorrerem sem perceber. Meu filho, ele murmurou. Finalmente, suas pernas responderam. Ele se levantou com dificuldade, apoiando-se na cadeira de rodas, deu alguns passos lentos, incrédulos, até que chegou mais perto, Sofia. Sua voz estava diferente. Agora o que você fez? Ela olhou para ele e sorriu. Não um sorriso de vitória, mas de carinho. Eu não fiz nada. Senhor Eduardo franziu a testa. Confuso, quase irritado. Como assim nada? Ele está andando? Sofia voltou a olhar para Miguel, que agora segurava apenas uma de suas mãos. Eu só não aceitei o impossível. O silêncio caiu entre eles. Mas não era mais pesado. Era revelador. Eduardo olhou novamente para o filho. Cada pequeno movimento parecia um milagre. Mas os médicos, disseram. Eu sei o que disseram. Sofia interrompeu suavemente. Ela respirou fundo. Quando eu comecei a cuidar do Miguel, eu percebi algo. Eduardo se aproximou mais. O que ele tentava? Eduardo ficou em silêncio. Mesmo quando ninguém estava olhando, ela continuou. Ele mexia as pernas, tentava se levantar. Caía e tentava de novo. Eduardo sentiu o peito apertar. E você não me contou isso? Sofia hesitou. Eu tentei, mas o senhor sempre dizia que era melhor não criar falsas esperanças. Aquilo atingiu Eduardo como um golpe. Porque era verdade. Ele havia dito isso muitas vezes, Ele não conseguiu terminar. Sofia continuou. Então eu decidi tentar sozinha. Eduardo arregalou os olhos. Traço sozinha. Ela assentiu. Todos os dias, quando o senhor saía, eu trabalhava com ele.
Flashbacks começaram a surgir na mente de Eduardo. Momentos que ele ignorou. Pequenos sinais. Miguel cansado demais. Sofia suada. Tapetes movidos. Exercícios simples. Ela explicou equilíbrio. Força, confiança. Ela olhou para o menino com ternura. Mas o mais importante, eu dizia para ele que ele podia... Miguel soltou a mão dela por um segundo. Ficou de pé sozinho. Eduardo prendeu a respiração. 1 segundo. 2, 3. E então, Miguel olhou para o pai. Papai, e deu um passo em direção a ele. Eduardo caiu de joelhos, filho. Miguel caiu nos braços dele, rindo vivo. Forte e real, Eduardo abraçou o filho com força, como se tivesse medo de que aquilo desaparecesse. Você está andando. Você está andando. Ele chorava sem controle. Sem vergonha, sem medo, Sofia observava a cena. Com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, mas havia algo mais em seus olhos. Alívio porque ela sabia. Aquilo não era só sobre andar. Era sobre acreditar. Depois de alguns minutos, Eduardo se levantou, ainda segurando o Miguel. Ele olhou para Sofia, mas agora o olhar era diferente. Não havia mais hierarquia. Não havia mais distância. Apenas respeito. Por que você fez tudo isso? Sofia ficou em silêncio por um momento. Então respondeu. Porque ninguém merece crescer, ouvindo que não pode. Eduardo sentiu as palavras profundamente. E porque ela continuou? Ele nunca desistiu. Miguel nos braços do pai. Riu novamente, como se confirmasse. O trânsito continuava ao redor. A cidade não parava. Mas para aqueles três, o tempo havia desacelerado, mudado, transformado. Eduardo respirou fundo. Eu estava errado. Sofia balançou a cabeça. Não, senhor. O senhor estava com medo. Ele abaixou o olhar. E você não... Ela sorriu levemente, muito. Então por que continuou? Ela respondeu sem hesitar. Porque o amor precisa ser mais forte que o medo. O silêncio voltou. Mas agora era bonito. Calmo, cheio de significado. Eduardo colocou o Miguel no chão novamente. Quer tentar mais uma vez? Miguel assentiu animado. Sofia se aproximou, mas desta vez não segurou. Apenas ficou ao lado, observando Miguel. Deu um passo depois, outro pequeno, mas seguro. Eduardo segurou a respiração, mas não interferiu. Ele confiou e Miguel continuou. Passo por passo, como se estivesse redescobrindo o mundo. Como se estivesse escrevendo sua própria história. Sofia cruzou os braços emocionada, viu? Eduardo assentiu com lágrimas nos olhos. Eu usei, ele olhou para ela e nunca mais vou duvidar. Ela sorriu, e naquele momento, não era mais apenas uma empregada. Era alguém que havia mudado um destino e talvez salvado uma família inteira. O sol começou a surgir entre os prédios, iluminando a rua molhada, e pela primeira vez, Eduardo não viu reflexos quebrados. Ele viu esperança, porque às vezes, o impossível só precisa de alguém que se recuse a acreditar nele.